Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos entre 1981 e 1989. Também foi ator e governador do estado da Califórnia. Circulando na internet há uma suposta transcrição de um briefing ocorrido entre 6 e 8 de março de 1981 em Camp David, localizado no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Camp David é uma base militar e casa de campo utilizada pelo presidente dos Estados Unidos e sua família, tanto para descansar como também para trabalhar. Para quem não sabe, briefing é o ato de dar informações e instruções. Quando foi postado, a transcrição deixava claro que omitiria nomes de pessoas ainda vivas. O autor da postagem ainda informava que a liberação destas informações fazia parte de um plano de preparar o público americano para a liberação da verdade sobre o fenômeno ufológico no futuro. A transcrição conta apenas com trechos, porém, caso seja real, é extremamente relevante para o estudo ufológico. Presente naquele dia, além do presidente Reagan, também estavam o diretor da CIA, William Casey, o secretário de defesa, Caspar Weinberg, e o conselheiro Michael Deaver. Entre os participantes haviam ainda funcionários da CIA, do Departamento de Defesa e da Agência de Inteligência da Defesa. A seguir, a transcrição do briefing. William Casey diz: Senhor Presidente, bom dia. Como discutimos em fevereiro, este briefing contém algumas informações sensacionais e muito secretas. Não estou certo, bem, não irei tomar a decisão de quem o senhor quer na reunião. Esta será sua decisão, senhor presidente. Será difícil acompanhar os eventos desde que começaram, historicamente falando, até os dias de hoje. Acredito que podemos preparar uma boa ordem cronológica. Tenho certeza que o senhor presidente, terá muitas perguntas. Após uma discussão para determinar quem na sala deveria ter acesso à informação, a classificação de segurança e quem ainda não tivera contato com a matéria, Casey prosseguiu. Como vê, senhor presidente, este é um assunto de mais alto nível. O consideramos acima de ultra secreto. Este assunto tem sua própria classificação. Temos arquivos especiais, impressoras e copiadoras especiais exclusivos para este assunto. Cada palavra é impressa em papel especial e colocada em arquivos especiais. Os funcionários responsáveis tomam medidas extremas para proteger todos os documentos, a fim de não serem divulgados inadvertidamente nem copiados por pessoas não autorizadas. Após discussões sobre o tratamento das informações, alguns conselheiros decidiram deixar a sala. Casey então passa a palavra ao funcionário responsável pelos arquivos. Bom dia, senhor presidente. Primeiro eu gostaria de informá-lo sobre minha experiência. Mas antes disso, por favor, senhor presidente, se o senhor tiver perguntas durante esse briefing, me interrompa, senhor. Estou trabalhando na CIA pelos últimos 31 anos. Comecei este projeto em 1960. Temos um grupo especial de pessoas que chamamos Grupo 6, que cuida de toda essa informação. De acordo com a transcrição, Reagan estava de alguma forma familiarizado com o tópico, tendo antes recebido um briefing de 1 hora de Casey no mês de janeiro anterior. Ele disse: Bem, eu já sabia um pouco sobre esta matéria, ainda em 1970. Nixon me mostrou alguns papéis. Não estou certo de que alguém os produziu, mas, havia algo sobre o Novo México e outros locais. Nixon era, fascinado pelo assunto. Ele me mostrou uma coisa, algum tipo de objeto, artefato que veio de uma nave, algo que foi encontrado no local da queda no Novo México. Não sei se, sabemos o que era aquilo. Eu não acho que sabíamos, ou talvez agora, após 11 anos, alguém saiba. Depois de um pequeno intervalo, o funcionário começou o briefing. Senhor presidente, como mencionamos antes, devo dizer que este briefing tem a mais alta classificação de sigilo dentro do governo dos Estados Unidos. Começarei com uma apresentação de slides. Muitos desses briefings estão neles, mas também apresentarei outras informações. Os Estados Unidos da América têm sido visitados por extraterrestres desde 1947. Temos provas disso. Entretanto, também temos provas de que a Terra tem sido visitada por muitos milhares de anos por várias raças alienígenas. Senhor presidente, irei me referir a estes visitantes como ETs. Em julho de 1947, um evento extraordinário ocorreu no Novo México. Durante uma tempestade, 2 naves alienígenas caíram, uma ao sudeste de Corona, no Novo México, e uma próxima a Datil, também no Novo México.
O exército eventualmente encontrou os dois locais e recuperou todos os destroços e um alienígena vivo. Irei me referir a este como EBE-1. Senhor Presidente, EBE significa Entidade Biológica Extraterrestre. Foi o código dado a esta criatura pelo exército naqueles dias. Esta criatura não era humana e tivemos que decidir como designá-la. Então, os cientistas criaram o termo EBE-1 para o ser. Regan perguntou: nós temos outros seres? O número 1 parece indicar que temos outros. O funcionário responde: sim, temos outros. Todos os destroços e EBEs recuperados do primeiro local foram levados à base aérea de Roswell, no Novo México. EBE foi tratado de alguns ferimentos e então levado ao Laboratório Nacional de Los Alamos, que era o local mais seguro e secreto do mundo na época. Acomodações especiais foram feitas para ele. Os destroços foram depois transferidos para Dayton, Ohio, onde se localiza a Divisão de Tecnologia Estrangeira da Força Aérea. O segundo local só foi encontrado em 1949 por alguns fazendeiros. Não havia alienígenas vivos. Todos os destroços também foram levados para a base Sandia, em Albuquerque, Novo México. Regan pergunta: ok, uma pergunta. Sobre o primeiro local, quantos alienígenas haviam na nave? 5 seres mortos e 1 vivo. Os corpos foram transportados para Whitefield, em Ohio, e mantidos congelados. Eles foram depois transportados para Los Alamos, onde recipientes especiais foram construídos para conservar seus corpos. Havia 4 alienígenas mortos no segundo local da queda. Estes corpos estavam muito deteriorados. Estiveram no deserto por 2 anos. O tempo e os animais os deixaram em péssimo estado. Os restos foram transportados para a base Sandia e depois para Los Alamos. Determinamos que as duas naves tinham design similar e os corpos dos alienígenas eram idênticos. Eles pareciam todos iguais. Tinham o mesmo peso, altura e características físicas. Aqui temos algumas fotografias deles. Eles não têm qualquer característica similar à humana, com exceção de olhos, orelhas e boca. Seus órgãos internos são diferentes, sua pele é diferente, olhos, ouvidos e mesmo respiração é diferente. Seu sangue não é vermelho e o cérebro é inteiramente diferente do humano. Não podemos classificar qualquer parte dos alienígenas como humana. Eles têm sangue e pele, embora consideravelmente diferente dos humanos. Seus olhos têm 2 diferentes pálpebras, provavelmente porque seu planeta natal é muito brilhante. EBE sobreviveu até 1952, quando morreu. Aprendemos muito com ele. Embora EBE não tivesse órgãos vocais como os humanos, ele era capaz de se comunicar com os médicos militares. EBE era extremamente inteligente, aprendeu inglês rapidamente, muito por ouvir o pessoal militar responsável por seu cuidado e segurança. EBE foi acomodado em uma área especial em Los Alamos e na base Sandia. Embora muitos diferentes médicos, militares, cientistas e um seleto número de civis o estudassem, nunca se mostrou aborrecido ou nervoso. EBE nos ajudou a descobrir o que eram os itens recolhidos dos 2 locais da queda. Ele nos mostrou como alguns dos itens funcionavam, como por exemplo um dispositivo de comunicação. Também nos mostrou como muitos outros dispositivos operavam. EBE nos explicou onde ele vivia no universo. Nós chamamos esse sistema estelar de Zeta Reticuli, que dista da Terra aproximadamente 40 anos-luz. O planeta de EBE pertence a este sistema estelar. A nave de EBE levou 9 de nossos meses para viajar esses 40 anos-luz. Agora, como pode ver, isso significa que a nave de EBE viajou mais depressa que a velocidade da luz, mas este é o ponto em que o assunto fica bastante técnico. Suas espaçonaves podem viajar através de uma forma de túneis espaciais que os levam do ponto A ao ponto B, mais depressa que se fizessem a viagem à velocidade da luz. Eu não entendo completamente como eles viajam, mas nós temos muitos cientistas do mais alto nível que podem entender este conceito. O funcionário a seguir informou Regan sobre a história do envolvimento presidencial e alguns dos programas que por décadas lideraram a questão de UFOs e ETs. Agora trataremos de um pouco de história. O projeto original, iniciado em 1947, era chamado de Projeto Gleam. Este projeto contém volumes de informações documentadas, obtidas desde o começo de nossas investigações de UFOs e naves alienígenas identificadas. O projeto foi originalmente estabelecido no começo dos anos 50, primeiro pelo presidente Truman e depois por ordem do presidente Eisenhower, sob controle do Conselho de Segurança Nacional. O presidente Truman estabeleceu um grupo de pessoas para comandar o projeto. O grupo era chamado de Majority 12, ou MJ-12.
Em 1966, o nome do projeto foi mudado para Aquarius. O projeto era financiado por fundos confidenciais vindos do orçamento da comunidade da inteligência. O resgate destas naves alienígenas levou os Estados Unidos a um programa de investigação intensivo para determinar se esses extraterrestres representavam uma ameaça direta à nossa segurança nacional. Como talvez se lembre, senhor presidente, nosso país investigava abertamente os UFOs com o projeto Grundy, Cygnus e finalmente Blue Book. Os Estados Unidos sentiam-se relativamente seguros de que a exploração alienígena na Terra não era agressiva e hostil. Também ficou estabelecido que a presença dos alienígenas não representava ameaça direta à segurança dos Estados Unidos. E o público estava começando a acreditar que os UFOs eram reais. O Conselho de Segurança Nacional considerou que o sentimento público poderia levar ao pânico indiscriminado se liberássemos tudo o que sabíamos sobre os UFOs e as visitas alienígenas. Quando a Força Aérea oficialmente encerrou o Blue Book em dezembro de 1969, o projeto Aquarius continuou operando sob o controle da MJ-12. O Conselho Nacional de Segurança considerava que a investigação sobre os avistamentos de UFOs e demais incidentes precisavam continuar em segredo, sem conhecimento do público. A razão por trás dessa decisão foi que, se a Força Aérea continuasse sua investigação sobre os UFOs, eventualmente, algum funcionário civil da Força Aérea ou do Departamento de Defesa, sem a devida credencial de segurança e sem ter sido informado a respeito, iria chegar aos fatos por trás do projeto Aquarius. Obviamente, por razões de segurança operacional, isso não poderia ser permitido. Para continuar a pesquisa dos incidentes e avistamentos de UFOs, os investigadores da CIA e da MJ-12 eram designados a unidades de investigações militares, com ordens de investigar todos os avistamentos e incidentes relacionados a UFOs e a naves alienígenas identificadas. Estes agentes estão no momento operando em diversos locais nos Estados Unidos e Canadá. Todos os informes são enviados direta ou indiretamente ao MJ-12. Estes agentes estão obtendo informes de avistamentos e incidentes de UFOs e naves alienígenas identificadas, ocorrendo nas proximidades ou sobre instalações sensíveis ao governo. Reagan sugere que façam uma pausa, e a seguir, a reunião prossegue. No informe de 1976 do MJ-12, foi estimado que a tecnologia alienígena estava há muitos milhares de anos à frente da nossa. Nossos cientistas especulavam que, até que nossa tecnologia avance para um nível similar a deles, nós não poderemos entender o grande volume de informações científicas que obtivemos de suas naves. Esse avanço em nossa tecnologia pode levar até centenas de anos. Senhor presidente, o tempo é bem diferente no planeta de EBE, o qual, por sinal, chamamos de Serpo. Seu dia dura aproximadamente 40 horas, e este é determinado pelo movimento de seus dois sóis. O sistema solar, que contém Serpo, é um sistema binário, com dois sóis, ao invés de um, como o nosso próprio. Salientando uma implicação de uma declaração de Casey, Reagan pergunta: você está me dizendo que há diferentes raças ou espécies, como você disse, visitando a Terra ao mesmo tempo. Pode me dizer quantas espécies diferentes tem nos visitado? O funcionário responde: ao menos 5. Reagan: todos são amistosos? Um conselheiro cujo nome foi omitido da transcrição diz: senhor presidente, essa é uma questão muito difícil de responder. Há muitos parâmetros que devemos seguir para avaliar a ameaça. Entretanto, temos algumas informações sobre 4 dessas 5 raças. Temos muitas informações sobre os EBEs. Bem, eles nos deram tudo o que pedimos. Eles também nos ajudaram a entender as outras 4 espécies. Temem dizer, senhor presidente, e por favor não me interprete mal minhas palavras, mas achamos que uma das espécies é bem hostil. Reagan é bem claro em sua posição. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu deveria saber se somos ameaçados por alguma força vindo do espaço. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre uma ameaça representada por uma dessas espécies de alienígenas, então eu quero ouvi-la. Casey explica: senhor presidente, temos informações que poderiam indicar que essa espécie de aliens tem abduzido pessoas na Terra. Eles têm feito testes científicos e médicos nestes humanos. Até onde sabemos, nenhum humano foi morto. Nós capturamos um desses alienígenas hostis. Isso afeta algumas áreas muito sensíveis, senhor presidente.
Eu recomendo fortemente que encerramos essa discussão e passemos a outras questões que o senhor talvez tenha, e então voltemos a esta. Eu não acredito que estejamos preparados para lhe fornecer respostas acuradas para suas perguntas sobre os alienígenas potencialmente hostis neste ponto. Reagan diz: ok, mas espero ser informado o quanto antes. Eu quero saber tudo sobre estas criaturas hostis. Então, quero dizer, nós deveríamos começar a formular estratégias para lidar com eles. Nós temos planos operacionais de guerra sobre isso? O conselheiro presidencial então diz: nós chamamos os aliens hostis simplesmente de HAV, Hostile Alien Visitors. O MJ-12 criou esta classificação ainda nos anos 50. Reagan diz: você quer dizer estes HAV têm nos visitado e sequestrado pessoas desde os anos 50? Casey responde: senhor presidente, temos algumas indicações de que talvez eles estejam fazendo isso por algum tempo, mas realmente temos que considerar todas as evidências, os informes e comparar tudo com as informações já divulgadas. O funcionário prossegue: para proteger todas estas informações e o fato de que o governo dos Estados Unidos possui evidências de que nosso planeta tem sido visitado por extraterrestres, desenvolvemos ao longo dos anos um programa bem efetivo para proteger a informação. Nós o chamamos de Projeto Dove. É uma série complexa de operações de nossas agências de inteligência militar para desinformar o público. Reagan lembra de histórias de seus dias como ator em Hollywood e diz: eu sempre soube que havia alguma forma de cooperação entre nosso governo e a indústria do cinema. Eu ouvia rumores através dos anos, mesmo durante meu tempo como ator. O funcionário confirma: bem, senhor presidente, a primeira cooperação ocorreu com o filme O Dia em que a Terra Parou. Cooperaram a Força Aérea Americana e a indústria do cinema. Reagan diz: aquele filme Contatos Imediatos foi um desses? Acho que nenhum filme bom estava envolvido. O funcionário responde: sim, senhor presidente, nós fornecemos informações básicas para aquele filme. Reagan pergunta: foi baseado em um incidente real? O funcionário responde: senhor presidente, em 1964 nós conseguimos fazer nosso primeiro encontro controlado com os EBEs. Deixe-me dizer ao senhor que EBE era um mecânico, não um cientista. Ele foi capaz de nos ensinar um pouco da linguagem de sua raça. Essa língua era muito difícil para nossos linguistas aprenderem, pois consistia de tons e notas, não palavras. Entretanto, fomos capazes de traduzir algumas palavras básicas. EBE nos mostrou seu dispositivo de comunicação. Era um aparato de aparência estranha com 3 partes. Uma vez montado, ele envia sinais, algo como o código Morse, embora houvesse um problema. No acidente de 1947, uma parte desse sistema de comunicação foi quebrada. EBE não foi capaz de repará-lo, até que nossos cientistas encontrassem alguns itens que poderiam ser usados no lugar das partes quebradas. Uma vez que o dispositivo de comunicação foi reparado, EBE enviou mensagens. Tínhamos que confiar em EBE quanto ao conteúdo destas. O senhor pode imaginar o que alguns de nossos comandantes militares pensaram disso. EBE poderia estar enviando um pedido de socorro que poderia resultar em uma invasão, mas aquilo, claro, nunca ocorreu. EBE continuou a enviar mensagens até sua morte, mas depois que ficamos por nossa própria conta, fomos capazes de operar precariamente o dispositivo. Enviamos diversas mensagens em um período de 6 meses em 1953, mas não recebemos nenhuma resposta. Senhor presidente, EBE enviou 6 mensagens, uma informando a seu planeta natal que estava vivo, mas seus companheiros haviam morrido, outra explicando os 2 acidentes, a terceira era um pedido de resgate. A quarta sugeria um encontro entre nossos líderes e os deles. A última mensagem sugeria alguma forma de programa de intercâmbio. Depois de discutir sobre como os linguistas e outros especialistas em comunicação foram capazes de estabelecer comunicação com os EBEs e os anos de esforços envolvidos, o funcionário chegou a um ponto crucial e disse: por um período de alguns anos, pudemos enviar e receber informações. Nós finalmente recebemos uma incrível mensagem dos EBEs. Eles queriam visitar a Terra, recuperar os corpos dos companheiros e conhecer os terráqueos. Eles sugeriram uma data e um local. Imaginamos que os EBEs continuamente visitavam a Terra e provavelmente a mapearam. Entretanto, a data era em 8 anos no futuro. Nossos militares pensaram que algo estava errado e talvez os EBEs confundiam o tempo da Terra com o deles.
Depois de uma longa série de mensagens, foi determinado que os EBEs chegariam à Terra em uma sexta-feira, dia 24 de abril de 1964, data da Terra. Nosso governo, especificamente o MJ-12, se reuniu em segredo para planejar o evento. Decisões foram tomadas e mudadas diversas vezes. Tínhamos cerca de 24 meses desde que recebemos a mensagem deles para preparar sua chegada. Após muitos meses de planejamento, o presidente Kennedy decidiu aprovar um plano para mudar a equipe especial militar. A Força Aérea Americana foi designada como a instituição que comandaria tudo. Oficiais da Força Aérea Americana escolheram cientistas civis para ajudar no planejamento e seleção de pessoal. O processo de selecionar os membros foi o mais difícil. Muitos planos foram sugeridos e depois mudados. Levou meses para os planejadores determinarem os critérios para cada membro da equipe. Eles decidiram que cada membro deveria ser militar, solteiro, sem filho e funcionário de carreira, e deveriam ser treinados em diferentes áreas. Senhor presidente, uma equipe de 12 homens foi selecionada. Quando chegou o momento, estávamos prontos. A aterrissagem ocorreu no Novo México. Tínhamos tudo preparado. Nós preparamos um local de pouso falso para o caso de haver algum vazamento. O pouso ocorreu e saudamos os EBEs. Entretanto, um problema aconteceu. Eles não estavam preparados para receber nosso pessoal. Tudo foi colocado em espera. Finalmente, em 1965, um ano depois, os EBEs aterrissaram em Nevada. Nossos 12 representantes foram com eles e um deles ficou conosco. Senhor presidente, nossa equipe de 12 foi ao planeta dos EBEs por 13 anos. A missão original previa uma estadia de 10 anos, entretanto, por causa do estranho período de tempo de seu planeta, a equipe permaneceu lá por 3 anos adicionais. 2 morreram no planeta e outros 2 decidiram ficar. Reagan diz: ok, isso é simplesmente incrível. Eu entendo sobre o filme. O filme foi baseado em um evento real. Eu assisti esse filme. Foram 12 homens com Richard Dreyfuss. Casei completa. Senhor presidente, sim, o filme foi similar ao evento real. Ao menos a última parte do filme. Neste momento, a transcrição termina. Como dito inicialmente, são apenas trechos, porém contam uma parte da história da humanidade que foi ocultada do público. Mas será de fato que o presidente Reagan e possivelmente todos os presidentes americanos desde então recebem tais informações assim que assumem o mandato? Ou tudo não passa de uma história inventada por alguém na internet? E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.